O cenário é o reino de Judá, uma terra onde o poder e a fé se entrelaçam de forma complexa e onde a linhagem de Davi deveria reinar por gerações. Mas no meio desse contexto surge Atália, uma figura que não só rompeu essa continuidade, mas também transformou o reino em um palco de crueldade e ambição desmedida. Seu nome está entre os mais temidos e lembrados da Bíblia, e hoje vamos explorar a história completa de sua vida. Durante este vídeo, vamos desvendar como suas decisões ecoaram de forma devastadora e entender o que a transformou em uma das governantes mais temidas de seu tempo. Se você já se perguntou até onde uma pessoa pode ir pelo poder, então esta história é para você. Imagine uma rainha que não apenas tomou o trono de Judá, mas que estava disposta a tudo para mantê-lo. Atália foi responsável por um dos massacres mais terríveis da história bíblica, a execução da própria família. Mas afinal, o que motivou essa mulher a tamanha brutalidade? Que forças ocultas a moviam? Desde o ambiente tóxico de sua infância, com Jezabel e Acabe como modelos de autoridade, até o momento em que ela decidiu derrubar qualquer herdeiro de Davi, Atália nos mostra o lado sombrio do poder. Neste vídeo, vamos por cada detalhe dessa jornada, destrinchando suas motivações e as intrigas que marcaram seu reinado. Atália nasceu em um ambiente onde a crueldade e a manipulação eram quase regras de sobrevivência. Filha ou neta de Jezabel, uma das mulheres mais implacáveis da Bíblia, Atália viu desde cedo que o poder não era dado, mas tomado. Jezabel era esposa de Acabe, um rei que tomou decisões cruéis e devastadoras. Como influenciadora máxima, Jezabel fez de tudo para introduzir a adoração a Baal no reino de Israel, desafiando diretamente o Deus de Israel e promovendo uma era de idolatria e perseguição religiosa. A jovem Atália viu tudo isso de perto, observando como Jezabel manipulava e destruía os que se colocavam em seu caminho. Jezabel era mais do que uma mãe ou avó, ela era um exemplo sombrio de como a ambição desenfreada e o desrespeito pela fé poderiam moldar o destino de um reino inteiro. Com essa criação, Atália foi marcada pela astúcia e crueldade. Jezabel ensinou que, para reinar, era preciso dominar e eliminar qualquer oposição. Desde cedo, Atália aprendeu a desconfiar de todos e a perceber os membros da família como potenciais ameaças ao poder. No ambiente de Jezabel e Acabe, não havia espaço para piedade. Eles apenas contavam com o controle e a influência. Esses valores acabaram enraizados no coração de Atália, preparando-a para trilhar seu próprio caminho de tirania. Seu casamento com Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, representava uma oportunidade para exercer seu poder e consolidar uma influência que ela julgava ser seu direito. Quando Atália se casou com Jeorão, ela se tornou oficialmente a rainha de Judá. Mas para ela, essa união era muito mais do que um simples laço matrimonial. Ela via essa oportunidade como uma chance de usar sua experiência para consolidar um reino semelhante ao de sua mãe ou avó, onde o poder absoluto era a única lei. Influenciado por Atália, Jeorão começou a adotar práticas que iam de encontro à tradição judaica. Ele implementou rituais pagãos e introduziu a adoração a Baal, traindo as tradições do reino de Davi. Essa era uma grande vitória para Atália, que desde o início queria ver sua linhagem e influência prevalecer. Ela sabia que essa aliança com Jeorão era o primeiro passo para trazer uma nova ordem a Judá, uma ordem que estava de acordo com sua visão e ambição. Jeorão se tornou uma ferramenta para as aspirações de Atália, e ele próprio acabou corrompido pela influência de sua esposa. Juntos, eles espalharam práticas estranhas ao povo de Judá, afastando o reino da sua aliança com Deus. No entanto, Jeorão morreu, deixando Atália vulnerável. Mas em vez de se recolher, ela viu a oportunidade de se tornar a governante suprema de Judá. Com a morte de Jeorão, Atália estava pronta para qualquer coisa, até mesmo para derrubar qualquer herdeiro da linhagem de Davi que ameaçasse seu domínio. Assim, ela se lançou em uma jornada de poder absoluto, e a história que se seguiu mostrou sua verdadeira face. Com a morte de seu filho Acázias, Atália viu a oportunidade de assumir o trono. Mas para garantir que seu poder fosse absoluto, ela planejou um ato de crueldade inigualável: eliminar todos os descendentes da linhagem de Davi. Esse massacre, que incluiu a execução de membros da própria família, foi um golpe cruel que deixou Judá sem herdeiros diretos da linhagem real. Naquele momento, Atália estava disposta a sacrificar qualquer coisa por seu trono, e seu ato extremo de violência marcou o ponto mais sombrio de sua jornada. O povo de Judá ficou em choque,
pois sabia que Atália estava desrespeitando a aliança divina com Davi, prometendo que sua descendência sempre governaria o reino. Porém, nem todos os descendentes de Davi foram mortos. Um bebê chamado Joás foi resgatado por sua tia, Jeozeba, e escondido no templo de Deus. Esse ato de coragem foi um risco tremendo, mas demonstrou a resistência contra a tirania de Atália. Enquanto Atália governava, Joás foi secretamente criado no templo, aguardando o momento certo para retomar o trono de Judá. O massacre de Atália revelou uma mulher que não via barreiras para sua ambição, mas também deixou claro que sua sede de poder plantava as sementes de sua própria destruição. Após assumir o trono, Atália governou Judá com mãos de ferro. Em seus 6 anos de reinado, ela introduziu a adoração a Baal e afastou Judá de Deus. Sua tirania foi uma das fases mais sombrias do reino, e sua autoridade parecia incontestável. Atália fortaleceu o culto a Baal, desrespeitando todas as tradições religiosas do reino e extinguindo qualquer prática que reforçasse a fé no Deus de Israel. Seu governo trouxe miséria ao povo, pois ela usou sua posição para benefício próprio, corrompendo a ordem espiritual e a paz social do reino. O Templo de Jerusalém, o lugar de adoração ao Deus verdadeiro, foi ignorado e desprezado, enquanto os altares de Baal eram erguidos e glorificados. Entretanto, o povo de Judá não abandonou a fé e as promessas de Deus, e isso era um sinal de esperança. Muitos resistiram em segredo, e a fé foi mantida viva. Durante esses anos, o sumo sacerdote Joiada aguardava a oportunidade de restaurar a linhagem de Davi. Ele sabia que Joás era o herdeiro legítimo e que um dia tomaria o trono. A resistência de Joiada e dos fiéis era como uma faísca de esperança em meio à escuridão, uma prova de que o poder de Atália era temporário. Após 6 anos de tirania, Joiada viu o momento certo para agir. Secretamente, ele preparou um plano para coroar Joás e acabar com o reinado de terror de Atália. Ele reuniu os guardas do templo, que juraram lealdade ao jovem príncipe, e planejou um golpe que restabeleceria a linhagem de Davi no trono. O plano era perigoso e arriscado, pois Atália tinha espiões e guardas em toda parte. No entanto, a coragem e a fé dos envolvidos eram inabaláveis. Joiada sabia que estava cumprindo a vontade de Deus e que o povo de Judá ansiava pela restauração do trono legítimo. No dia marcado, Joiada trouxe Joás ao templo e o proclamou rei. A multidão se reuniu e o entusiasmo foi contagiante. Quando Atália ouviu o som da celebração e percebeu a conspiração, ela correu até o templo furiosa. No entanto, o povo estava decidido a dar um fim ao seu reinado, e Atália foi capturada e executada. Seu governo terminou de forma trágica, e a tirania que ela impôs ao povo de Judá foi extinta. Com a morte de Atália, o templo de Baal foi destruído, e o povo voltou a adorar o Deus verdadeiro. Joás assumiu o trono e iniciou a restauração do reino de Judá. A história de Atália serve como um alerta sobre os perigos do abuso de poder e da ambição. E assim, encerramos a saga de Atália, uma das figuras mais controversas e temidas da Bíblia. Sua história, marcada por ambição e sede de poder, nos mostra como o orgulho e a tirania podem levar à queda. Mas e você? O que acha dessa história? Qual parte mais te impactou? Conta pra gente aqui nos comentários. Queremos saber sua opinião. E se você gostou desse vídeo e quer ver mais histórias bíblicas impactantes como esta, não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas conheçam esses personagens e lições tão poderosas.